Amém, igreja? Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa manhã. E o tema da minha pregação nessa manhã vai ser... Eu vou falar sobre um aspecto da autoridade ligado à sua identidade e à fé que nós precisamos ter em Deus. E eu já ia pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis, capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Nós vamos ler. E enquanto isso, eu quero fazer uma pequena explanação, né? Vocês acreditam que Deus é um Deus imutável? Vocês conseguem entender que tudo aquilo que Ele falou permanece e dura para sempre? Amém? E lendo o texto, lendo a Bíblia, Deus ele dá diversas provas disso. E uma dessas provas é lá em Gênesis 1:3, não precisa abrir. Quando Deus ele criou quando Deus criou a terra, lá no primeiro dia, Deus disse que haja luz e que haja separação entre as trevas e a luz. E nesse dia se fez dia e noite. E desde quando Deus ele criou a terra, há dia e noite. Isso para mim é uma prova incontestável de que aquilo que Deus diz e falou dura até pela eternidade, até quanto Deus determinar que dure. Mas isso não muda, e a palavra de Deus é imutável. E uma outra prova muito interessante, está logo no versículo posterior, e quando eu comecei a meditar, eu achei muito legal, foi no terceiro dia, quando Deus determinou que houvesse a criação das plantas que há na terra. E aí no terceiro dia, disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E desde quando Deus determinou isso, assim é. Tanto que se hoje você chegar lá e arrancar uma plantinha, o que acontece? Ela cresce de novo. Por quê? Porque Deus ele é fiel e cumpre aquilo que Ele falou. E a palavra dEle perdura pela eternidade. Ou até quando Ele quiser que dure. Mas a palavra dEle perdura. E é algo que Deus ele tem falado no meu coração a respeito da identidade e de quem nós somos em Cristo Jesus, que faz toda a diferença na maneira como nós nos comportamos e na maneira como nós vemos o Evangelho e na maneira como nós vivemos a vida em Cristo. E aí eu quero ler com vocês agora Gênesis do capítulo 1, do versículo 27 ao 30. Vamos lá. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento, e a tudo o que tem em si fôlego de vida, e todos os grandes animais da terra, a todas as árvores do céu, e todas as criaturas que se movem ao chão. E assim foi. E assim foi. A partir daquele momento, isso foi. Então, uma coisa que eu quero trazer para vocês, e que precisa entrar na cabeça da gente, e precisa entrar na minha cabeça todos os dias, é que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não se esqueça disso. E não adianta você achar que, porque o pecado mudou. O pecado mudou algumas coisas na terra, mas isso não mudou, porque a palavra de Deus não muda. E o segundo ponto é, Deus deu o domínio de tudo que há na terra para a gente. Amém? Vocês acreditam nisso? E aí eu fui olhar assim, poxa, está lá em Gênesis. E aí, quando eu fui ler, eu encontrei o texto de Salmos. Salmos 115, versículo 15 ao 16. Sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele confiou ao homem. Gente, quando eu comecei a ler essa palavra, e é muito interessante porque a interpretação da palavra, você pode ter lido isso diversas vezes, mas cada vez que você lê, vem uma revelação nova e vem algo diferente.
E a primeira coisa que eu vivia na minha vida, e eu preciso passar isso para vocês, é que existia uma crise de identidade, né? A gente sempre começa a se perguntar por quê e algumas coisas nesse sentido. E quando os meus olhos se abriram para esse texto, eu comecei a repetir, gente, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Não tem porquê eu ter essa crise. Deus, ele te projetou e Ele fez para você do jeitinho que você tem que ser. Nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, centímetro a mais, um centímetro a menos. Porque você é a imagem e semelhança de Deus. Creia nisso. E se você ainda não conseguir entender, fica repetindo isso para você, nas situações onde você se questiona de quem você é, do que você pode fazer. Você fala, Deus, eu sou a tua imagem e semelhança. E cada vez que você se lembrar disso, essa palavra, essa verdade, ela vai começar a florescer e a germinar novas convicções dentro de você. E aí, sabe o que acontece? Aquela pessoa que se vê como imagem e semelhança de Cristo, ela tem certeza, ela crê na palavra de que tudo o que há na terra foi feito para quê? Para que a gente possa dominar. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso porque se Deus falou que é porque é. Então, não duvide. Eu me deparei com um texto e com uma palavra que há muito tempo também eu leio. Quantos de vocês já ouviram falar da parábola do filho pródigo? Levanta a mão assim. Muito interessante, eu também, desde quando eu nasci, eu sempre li, sempre vi essas histórias. Mas sobre essa ótica e sobre essa perspectiva, eu comecei a ler essa palavra, eu comecei a ler, e Deus me trouxe uma coisa muito interessante. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui da história e depois a gente vai ler exatamente o ponto que eu quero trazer para vocês. A parábola do filho pródigo fala de um homem que tinha 2 filhos, e esse filho mais novo, chegou para o seu pai e disse, pai, eu quero a minha herança, eu quero tudo aquilo que o Senhor construiu e que eu tenho direito, eu quero para mim. E assim o pai, dessa maneira muito triste, o fez. E não passado muito tempo, esse filho, ele pegou tudo que ele tinha direito, ele pegou os seus bens e ele foi para uma terra longínqua. Lá nessa terra longínqua, ele gastou tudo que ele tinha com prostitutas, com festas, com bebedeiras, até que aquilo que ele tinha acabou. E passado algum tempo, naquela terra onde aquele filho estava, houve grande fome. De forma que ele teve que arrumar um emprego para um homem, e lá ele começou a criar porcos. E como porcos, ele começou, criando porcos, ele começou a desejar a comida que aqueles porcos comiam, porque ainda que ele trabalhasse, o que ele ganhava não era o suficiente para prover o seu sustento. Então, em um certo momento, ele se perguntou e falou assim, poxa, se eu for voltar para a casa do meu pai, ainda que eu trabalhe como servo, eu vou comer melhor, eu vou viver melhor do que como eu estou vivendo aqui. E assim ele o fez. Ele retornou para a casa do seu pai, e o seu pai, muito feliz, ele o recebeu, com grande festa, mandou que matasse um novilho gordo e iniciou-se uma grande festa. Mas essa história ela fala de 2 irmãos. A gente sabe a história do primeiro irmão, mas tem o segundo. E é a partir daqui que eu quero ler com vocês. Versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Quando eu li esse texto, quando eu li essa parte, me veio uma clareza, uma clareza muito grande de que existem pessoas que vivem na casa do Pai, existem pessoas que estão na igreja, mas não têm a consciência de que são filhos.
ele fazia tudo certinho, ele fazia tudo bonitinho. Mas aqui, ó, no versículo 29, ele trabalhava e se via como um escravo. Isso fez, sabe com o quê? Fez com que ele não aproveitasse de tudo aquilo que ele tinha à disposição dele. Tanto que, qual foi a resposta do pai? Ante aquilo que o filho falou, eu trabalho como escravo. O que o pai falou? Meu filho. Você é o quê? Você é meu filho. E ainda fala, tudo que tenho é teu. E sabe qual é interessante ainda? Não tem um filho pródigo que saiu para gastar tudo? Ele cometeu o erro. Qual foi o erro dele? Foi cair na festa, foi cair na gandaia. Mas existia algo de bom nele, sabe qual era? Ele sabia que ele era filho. E sabe qual a outra situação? Ele sabia que, como filho, ele tinha direito a usufruir de tudo aquilo que foi construído, apesar de ter tomado decisões erradas. Então, qual é a minha proposta e aquilo que eu vou falar para vocês nesse momento? Não sejam como um filho pródigo que vai gastar tudo e agir de maneira inconsequente com aquilo que Deus te deu. Mas seja como o filho que ficou, seja obediente. E saiba usufruir de tudo aquilo que Deus deu para vocês. Agora, se vocês estão aqui e vivem na casa de Deus e não conseguem acreditar que vocês são a imagem e semelhança de Deus e que Deus ele deu tudo para que vocês pudessem dominar, fica difícil. Porque aí vamos começar a pensar que nós somos o quê? Escravos. E aí a vida se torna pesada, o evangelho se torna pesado, a vinda à igreja se torna uma coisa pesada, quando na verdade é um benefício. Quando na verdade Deus está dando a você a oportunidade, o privilégio de usufruir de tudo aquilo que Ele tem para você. A grande questão é que algumas mentiras elas são ditas para a gente todos os dias e a gente acaba acreditando. O pastor Ângelo sempre fala de um autor, né, uma mentira dita 17.300 vezes, 17.300 vezes acaba se tornando verdade. E é isso que acontece. E aí, eu procurando o autor dessa fala, eu fui lá na internet, digitei, e encontrei um cara que falou, o nome dele é Joseph Goebbels, ele foi o ministro da propaganda do nazismo, né, lá da Alemanha, na época do nazismo, e ele falou uma coisa muito parecida, que foi o seguinte, uma mentira dita 1000 vezes, ela acaba se tornando verdade. E com base nisso, e com base nessa premissa, o governo nazista, eles começaram a falar mentiras para aquele povo. Começaram a dizer que eles eram uma raça superior, que as outras pessoas eram inferiores, que os judeus eles eram culpados pela crise que existia naquela terra, e que algo precisava ser feito, e que a guerra que estava para se iniciar é algo justificável. E assim eles começaram a repetir, e assim eles começaram a repetir, e assim eles começaram a repetir, e aquilo foi trabalhado ano após ano, ano após ano, ano após ano, ano após ano, até que você se encontra com uma nação, onde quem está olhando de fora, você vê que é tudo um bando de gente sem noção, mas para eles, o que eles estavam fazendo, fazia todo o sentido. E aí eu estava assistindo, eu gosto muito de assistir histórias da Segunda Guerra, são coisas que eu gosto, da Primeira Guerra. E lá no History Channel estava tendo um documentário. Nesse documentário, eles pegaram pessoas que pertenceram à Alemanha nazista, né, que estavam naquele tempo e que foram soldados e que lutaram aquela guerra. E eles sentiam muita vergonha do que eles tinham feito. Mas a justificativa deles era que aquilo dentro deles era uma coisa tão enraizada, e aquilo era algo que fazia tanto sentido para eles, que tudo o que eles fizeram tinha uma justificativa. E aí, quando terminou a guerra, e a Alemanha ela foi arrasada, isso às vezes a gente não aprende na escola, né, mas nesses documentários às vezes aparece. Houve uma comoção mundial, uma comoção internacional, que começou a mandar professores e pessoas para a Alemanha, professores dos Estados Unidos, de diversos países, para começar a mostrar para eles a verdade daquilo que eles produziram e os efeitos de tudo aquilo. E aí, automaticamente, existem alguns vídeos e você começa a ver a comoção que eles começaram a sentir, como foi se dar conta de que aquilo que eles estavam fazendo era errado. E aí, o que eu quero falar para vocês, se uma mentira dita tantas vezes, ela tem essa capacidade de fazer com que uma nação ela provoque tanto estrago e mate milhões de pessoas, vamos fazer uma interpretação ao contrário senso. Uma verdade dita diversas vezes e reafirmadas em nossos corações,
ela tem que poder? A Bíblia é a palavra de Deus. E quando nós nos conectamos a ela, algo diferente acontece. E quando você repete isso todos os dias, toda hora, quando você medita na palavra dia e noite, noite e dia, algo dentro de você vai sendo gerado, algo poderoso. E aí, nunca se viu tantos crentes fracos, tantos crentes com dificuldades. E aí, nos últimos dias, existe a profecia de que a fé de muitos se esfriaria. Por que a fé de muitos se esfriariam? Porque não buscariam a Deus, porque não estão buscando a palavra. E aí, para trazer isso, eu encontrei um versículo na Bíblia, e é muito interessante, enfim, porque eu creio que a maior parte de vocês conhecem, mas é o seguinte, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É lindo e maravilhoso isso, porque para a gente ter as nossas convicções firmadas e embasadas, basta apenas que a gente leia e busque a palavra de Deus, dia após dia, dia após dia. Não é nada monstruoso, mas que aquele versículo que você leu, você medite, e que aquele versículo que você leu possa produzir frutos. Porque cada vez que você lê aquilo vai se mostrar de uma maneira diferente. Essa história do filho pródigo, eu li ela, e eu não tinha, eu já li diversas vezes, a gente sempre leva para o enfoque do filho pródigo. Mas quando os meus olhos se abriram para o filho que ficou e para o filho que se via como um escravo, algo mudou dentro de mim. E é isso que eu preciso que vocês entendam. A leitura de um mesmo texto, a leitura de uma palavra, a leitura da Bíblia dia após dia vai produzir novos frutos, novas revelações e que vão te fazer firmados na fé. E aí, eu comecei a palavra falando sobre identidade. Quem são vocês? Vocês são a imagem e semelhança do Deus Criador. E o que Deus fez? Ele entregou o domínio de tudo para vocês, para a gente. Todos nós temos o domínio. E a palavra dele não mudou. Qual a maneira que Deus faz para que a gente possa acreditar nessa palavra? É lendo, se expondo. E se expondo, a fé ela vai produzir. Se expondo a palavra, vai ser produzida em nós fé. E aí eu quero ler para vocês Mateus 17, capítulo 17, versículo 20. Mateus 17, 20. Ele respondeu, Jesus, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. E como é que a gente gera fé? Como? Pela palavra. Simples. Acabou. Eu posso fechar aqui e ir embora e falar para vocês, gente, vai se enterrar na palavra, vai orar e vai buscar a Deus, porque nada lhe será impossível. Essa é a palavra de Jesus. E aí eu não vou ficar inventando muita coisa. O pastor Lúcio falou, é a palavra de Deus. A gente lê e a gente fica inventando muita coisa, mas é isso aqui que está escrito. Nada lhe será impossível. E aí? Deus ele tem me desafiado. E eu tenho sentido dentro de mim uma insatisfação. Porque eu comecei a perguntar, Deus, o Senhor falou que coisas maiores nós faríamos. E por que em alguns momentos eu me encontro estagnado? E isso é uma parte daquilo que Deus trouxe para mim e tem gerado dentro do meu coração, e eu dia após dia eu tenho gerado isso em mim. Porque eu creio que Deus, Jesus, Ele não é um homem mentiroso e que as suas palavras foram ditas, vieram do próprio Deus, porque Ele é o próprio Deus. Então, se Ele falou que maiores coisas nós poderíamos fazer, nós poderíamos fazer. Jesus, Ele veio à terra e fez o que fez, sabe por quê? Ele sabia quem Ele era. Ele sabia que Ele era... E Ele, na verdade, Jesus, Ele tinha toda a característica de homem, Ele era como homem. Então, quando Ele veio à terra, Ele teve que aprender. Ele teve que aprender tudo aquilo que nós aprendemos. Mas a diferença foi que todas as verdades que ele foi aprendendo da palavra e da Torá, ele começou a interiorizar. E aí, isso fez com que ele tivesse o quê? Uma fé madura. E na fé madura dele, ele fez e ele operou tantos milagres quanto nós. E aí, quando nós perguntamos a ele, quando os discípulos perguntaram a Jesus,
Por que eles não foram capazes de expulsar um demônio? Ele falou o quê? Porque não tendes fé. Mas se tiveres fé, nada lhe será impossível. Gente, para mim isso é poderoso, porque às vezes a gente olha para o Evangelho, olha para aquilo e olha para tudo o que é feito, e a gente começa a achar que tudo é muito complicado, tudo é muito cheio de regra. Mas, gente, o Evangelho ele é mais simples do que aquilo que nós imaginamos. E às vezes, por ser simples, e às vezes porque as respostas são simples, nós não damos a devida atenção àquilo. Da mesma maneira como aquele general Naamã foi até o profeta Eliseu buscar pela sua cura, e lá naquele tempo, lá naquela hora, o profeta Eliseu falou assim: olha, essa doença que você tem, basta que você vá lá no rio e mergulhe 7 vezes, e quando terminar, você vai estar curado. De maneira simples, desse jeito. Ele olhou, ele duvidou e começou a levantar uma porção de questionamentos, porque aquilo que foi apresentado para ele era muito simples. Até que se levantou um servo que falou, olha, isso o máximo pode acontecer é não acontecer nada, mas vamos acreditar, vamos dar o voto e vamos fazer. E quando ele fez, ele foi curado. Ele foi curado fazendo o quê? Dando 7 mergulhos, 7 mergulhinhos, baixou, né? E foi curado. Essa é a palavra do Evangelho, o Evangelho simples, que pode transformar vidas, e que faz nada ser impossível, mas por passos simples. É muito interessante, porque feliz é um homem que ouve a palavra de Deus e aguarda. Então existem algumas premissas. A primeira é que quando você se fortificar na fé, você será capaz, através de Deus, de fazer coisas que são impossíveis aos olhos humanos, mas pelo poder de Deus, porque é o poder de Deus que opera em nós. E a segunda é que Deus ele vai enchendo o nosso coração de felicidade, porque nós guardamos a palavra de Deus, e o fruto daquilo que nós temos, estando lendo, em contato com a palavra, é o quê? Além de fé, é felicidade. Todos os homens que a gente vê na Bíblia e que fizeram grandes feitos, todos os homens que a gente vê lá que fizeram milagres, houve um trabalho de Deus, houve um trabalho de Jesus com os seus discípulos, um trabalho de Deus que mostrou para eles quem eles de fato eram. E eles, sabendo quem eram a sua identidade, sabendo por que vieram, foram capazes de fazer tudo aquilo que nós vemos e lemos na Bíblia e tomamos como exemplo. Aí você vê Moisés. Moisés, ele sabia quem ele era. E aí, ele foi lá, cumpriu o seu propósito, cumpriu com fé, foi até o final, cometeu erros, todos nós vamos cometer erros. Mas ele sabia quem ele era. E aí, você pega lá Pedro, com todos os defeitos dele, ele curava somente com a sombra. Porque Pedro, dentro de como ele andou com Jesus, e a palavra que era impregnada dele, na oração, no partir do pão, Deus encheu do Espírito e começou a curar pessoas. E aí o que Jesus fala? Depois de ter andado sobre o mar, depois de ter feito com que saísse uma moeda da boca de um peixe, depois de ter multiplicado pães e peixes, isso tudo foi Jesus. Depois de ter acalmado uma tempestade, depois de ter multiplicado pães e peixes de novo, depois de ter curado vidas e muitas muitas histórias que a Bíblia fala que nem foram contadas aqui, Jesus falou para os seus discípulos, para mim e para você, que maiores obras do que aquelas nós faríamos. E qual é a resposta? A palavra. Então, o desafio que cada um de nós precisamos ter, e que, se vocês querem viver uma vida diferenciada, mas que é aquela que Deus prometeu, e se nós buscamos isso dia após dia, firmem-se e busquem a palavra que vai gerar fé no coração de vocês, a palavra que vai gerar vida. E essa vida, ela vai fazer com que vocês vá a lugares inimagináveis. Quando nós entendemos a nossa identidade, quem nós somos em Cristo, todas essas crises que nós temos, elas acabam. Certa vez eu vi a história de um pai, que ele começou a ensinar os seus filhos, e ele falou assim,
São crianças de 7 anos, de 6 anos, acho que um tem 8 e o outro tem 6 anos. E aí ele começou a impregnar na mente do filho: filho, você é a imagem e semelhança de Deus. Filho, você é a imagem e semelhança de Deus. E qualquer coisa que falarem contra isso é mentira. E se qualquer pessoa se levantar e falar que qualquer coisa diferente disso, não aceite. Aí esse pai, de maneira muito despretensiosa, ou melhor, pretensiosa, ele, de tanto falar isso, porque o cérebro da criança era uma esponja, até os 7 anos, né, ela absorve muita coisa. E de tanto falar isso, o filho pegou. E aí ele, de uma maneira, para testar o filho, ele falou: filho, você é feio. Aí o filhinho de 7 anos falou assim: não tem como, eu sou a imagem e semelhança do Deus Criador. Quando você entende isso, nada vai te abalar. Podem falar mentiras, podem encher a sua cabeça de diversas coisas, mas você será inabalável pelo poder da palavra que flui e entra dentro de você todos os dias. E aí o que o inimigo faz para tentar desviar a gente do propósito? Ele cria pessoas mais interessantes, criam ícones, criam propostas mais interessantes, pessoas que a gente começa a olhar e fala: eu quero ser como esse cara, eu quero ser como essa pessoa. E aí, Deus ele fez a imagem e semelhança, mas você é só um. É só você, não existe ninguém igual a você. E não adianta você querer ser como outra pessoa, porque você não vai ser. Você aprende princípios com outras pessoas, você aprende algumas coisas com outras pessoas, mas você, desculpa a obviedade, mas você é você. E aí, começa a ser oferecido diversos paradigmas, e aí aquele ser desavisado, que não tem certeza da sua identidade, de quem ele é, a imagem e semelhança de Deus, ele começa a buscar esses outros referenciais, essas outras pessoas. Até que um dia ele percebe que ele não vai conseguir ser igual a ela. Porque Deus fez você, e só você, e você vai ter que ser você. Acabou, aceite isso. E aí, a pessoa entra em depressão, a pessoa começa a se sentir triste, começa a se sentir de diversas... começa a achar que a sua vida não tem propósito, porque não consegue fazer as mesmas coisas que a outra pessoa faz. Mas Deus, quando Ele te criou com um propósito definido. E você tem que cumprir esse propósito. Quando eu digo você tem que cumprir, Ele te criou com um propósito definido, e necessariamente o seu propósito não é igual ao do fulano ou do cicrano. Existem regras e existem princípios que Deus estabeleceu de pregar o Evangelho. Isso é uma determinação para todos. Mas existem coisas que você tem que fazer que só você pode fazer. Assim como aquela pessoa que foi criada como paradigma pelo Newton, tem coisas que só ele vai fazer. Mas não comece a olhar para essas pessoas e não comece a se sentir triste porque você não faz. Tem pessoas que Deus criou para que elas pudessem ser grandes pregadores e ir para grandes lugares, e é isso aí, esse é o propósito, ele está cumprindo, ele está feliz. Mas se Deus ele te chamou para que você possa fazer uma coisa totalmente diferente, seja ela qual for, eu não sei, a minha função é totalmente diferente dessa, e que aos olhos do mundo seja menor, também não se diminua, porque o que um faz não define, e o que o outro faz aparentemente é menor não define, porque você é a imagem e semelhança de Deus. Cada vez que eu falo isso para vocês, e cada vez que eu repeti isso para mim, lá em casa, e quando eu recebi essa palavra, e quando isso veio, eu repito sempre, porque cada vez que eu falo, vem algo novo na minha mente, e algo começa a florescer. Então repita e fale isso sempre, repita e fale, e não se canse de falar, e não se canse de falar da palavra. Lá no livro da lei, né, na Torá, fala que um dos preceitos de Deus para o seu povo era para que ele guardasse a palavra e meditasse nela sempre. E aí colocasse a palavra onde? Nos umbrais da porta. E colocasse a palavra onde? Em diversos outros lugares da casa, para que quando você passasse, quando você andasse, você lesse. E assim, o tempo todo você estivesse em contato. O povo judeu ele tem muitos problemas, muitos defeitos, mas uma coisa a que ele é apegado são aos princípios. E o mais interessante é que a gente vê que, independente daquilo que eles façam, eles são um povo que prosperam. Prosperam sempre. Não estou dizendo que não existam judeus com problemas, com dificuldades, mas você vê que uma constante é que eles prosperam. Por quê? Porque eles se apegaram à palavra e aos princípios de Deus.
Então não se esqueça disso. A chave para que a gente possa crescer e para que a gente possa prosperar em tudo aquilo que a gente fizer, e a prosperidade não é só financeira, é a prosperidade na sua família, na sua casa e aonde você for. A chave para a prosperidade é a palavra, é guardar ela dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, noite e dia. E isso vai gerar em você algo muito grande. Deus, Ele é um Deus infinito. Deus, Ele é um Deus que não tem início, não tem meio e não tem fim. Um dia Ele falou isso para mim. Eu estava em um congresso dos homens, faz alguns anos, bastante tempo. E aí Ele falou a seguinte palavra, isso eu já compartilhei com vocês. E Deus, Ele, nesse congresso de homens, Ele falou assim para mim. Eu estava lá em um quebrantamento e conversando algumas coisas com Deus. Deus falou assim para mim, Igor, eu sou um Deus que não tem início, não tem meio e não tenho fim. Eu sou infinito. Não limite o meu poder na sua vida. E aquela palavra, ela começou a borbulhar no meu coração. Mas como assim? Como eu limito o poder de Deus na minha vida? Como eu limito o agir de Deus na minha vida? Como eu limito aquilo que Deus faz e aquilo que Ele pode fazer? Com a minha falta de fé. E aí, Deus me mostrou o quanto nós precisamos estar alinhados e ligados à palavra de Deus, porque isso é algo que vai gerar dentro de você rios de água viva, rios que vão fazer com que você transborde, rios que vão fazer com que outras pessoas possam se banhar, com que outras pessoas, ao entrarem, possam receber, possam se lavar, e ali elas possam matar a sua sede, porque a partir desse momento você vai passar a ser um instrumento de Deus.